O que faz o anime ser realmente bom? Talvez uma história épica bem longa, um protagonista evoluindo sempre, talvez para algumas pessoas. Apesar que Cowboy Bebop não tem nada disso, e ainda assim é um dos clássicos que até mesmo hoje é considerado os maiores animes. Ele não é contínuo com uma trama elaborada por trás, que tem um gancho final em cada episódio, e incrivelmente, esse é o motivo dele ser tão bom. Ele também foi o anime que me fez lembrar de como os animes episódicos eram tão bons, e também entender que personagens não precisam ter crescimento para uma história ser boa. Um dos grandes motivos disso é que hoje em dia está bem mais complicado achar animes episódicos assim. Normalmente a maioria são contínuos, ou seja, precisa de um episódio pro outro fazer sentido. Cowboy Bebop usa o mesmo gênero de faroeste espacial que Star Wars, e é até legal pensar que ele só existe porque Star Wars acabou voltando lá nos anos 90. A trama acompanha a tripulação da nave Bebop, sendo inicialmente uma dupla de caçadores de recompensas, com os caçadores também podendo ser chamados de cowboys, que tentam sobreviver capturando criminosos, porque o universo é muito vasto, então se tinha desigualdade na Terra e crimes, no espaço vai ter mais ainda, já que é mais fácil esconder e fugir pelo espaço do que em um único planeta. E até às vezes nem planeta. Em um episódio tem um velho jogador de xadrez que vive ele e várias outras pessoas no meio de destroços no espaço. Então desde que o lugar tem oxigênio e gravidade dá pra viver, então eles ficam. O grupo principal no início só fica entre duas pessoas, que é o Spike com a voz do Guilherme Briggs, o que já faz o anime melhorar, e o outro sendo o Jet Black, do mesmo dublador do Joseph de Jojo, e também outros nomes conhecidos e desconhecidos. Outros tripulantes, pessoas no grupo assim, vão também aparecendo, como a Fai, uma golpista com amnésia que foi descongelada de um sono criogênico depois de 54 anos, e também sendo alguém que viveu na Terra anos atrás, quando ela ainda era totalmente habitável, porque os seres humanos de antes acabaram tendo que sair da Terra e ir para outros planetas, porque um portal de hiperespaço fez a Terra ser quase inabitável. Depois, outra pessoa que aparece no grupo é a Ed, que é uma hacker de Neo e que tristemente não teve o destaque que eu queria, mesmo tendo um episódio inteiro pra ela. E o Wen, que é um cachorro que por algum motivo do destino ficou na nave. E sim, esses personagens vão aparecendo pouco a pouco. A Fai aparecia de vez em quando até ficar junto do Spike e do Jet, até ir embora de vez lá mais pro final do anime. Embora exista um enredo central focado no passado do Spike sendo um ex-mafioso que ia pro tiroteio, e sua rivalidade com o vilão do passado dele, a grande maioria dos 26 episódios é autoconclusivas. Ela começa uma história e termina no mesmo episódio. Esse formato não é apenas uma escolha por motivos técnicos, mas também é um dos motivos de Cowboy Bebop ter sua própria identidade e filosofia do anime. Afinal, cada um dos episódios tem um tema diferente, com alguma referência diferente. O diretor do anime tratou cada sessão, que é cada episódio, como um tipo de filme independente, o que permitiu que o anime explorasse vários tipos de gêneros e referências, como eu falei. Como naquela época os animes saíam normalmente de maneira semanal, um episódio por semana, um episódio de Cowboy Bebop pode ser um filme de terror espacial inspirado no filme Alien, ou até mesmo um drama policial e o outro usando uma trama de um rico senado para fazer se vestir de cowboy junto a um cavalo. Então essa versatilidade torna a experiência mais dinâmica e evita que a obra fique presa a arcos narrativos contínuos, às vezes até arrastados. Como o anime é basicamente um slice of life, um conto de vida, normalmente focam só em coisas aleatórias e sem sentido do dia a dia normal do grupo principal. Não tem aquele tipo de episódio em específico que os caras viram heróis em uma missão épica, e sem apenas episódios com o pessoal com fome por não ter dinheiro, ou eles indo ver o que tem dentro de uma fita cassete, ou quando o Spike esqueceu uma comida na geladeira e isso acaba ganhando vida. Como cada episódio se fecha em si mesmo, o que aconteceu anteriormente muitas vezes parece não ter um impacto logo depois no próximo, o anime acaba tendo uma atmosfera que tudo parece um sonho, ou também só um dia aleatório. O fato de situações e personagens secundários raramente aparecerem de novo, enfatiza até que bastante o tema de solidão e da individualidade, que eu diria ser um dos temas centrais da obra junto ao tema de superar ou não superar o passado. Os tripulantes da Bebop são pessoas centradas mais em si mesmas e que estão presas aos próprios traumas que têm problemas do passado. Então, assim, de vez em quando eles cruzam o mesmo caminho, conversam, são presos e depois se despedem e voltam à rotina normal. O Spike tem seu passado com a organização que ele estava no passado. O Jet era um policial antigamente que saiu da polícia. A Fai, ela era da Terra e descobriu como toda a família que ela tinha na época já morreu. O mesmo com sua casa destruída e se encontrou com uma amiga antiga dela que já estava velha. Agora, a Ed, ela foi abandonada por seu pai e cresceu em um orfanato. Depois reencontrou ele e queria voltar para a vida antiga dela no orfanato. Até mesmo o cachorro foi junto com ela. E isso acaba entrando diretamente no próprio problema do Spike e o que o personagem quer dizer, como também a própria mente dele. O Spike, ele vive o presente com um olho e o passado com outro, sendo esse outro olho dele um olho de vidro, um olho falso. Sem saber se está realmente acordado ou vivendo um sonho que não acaba e que não consegue fugir. Ou melhor dizendo, na época dele, um olho cibernético, já que tudo é tecnológico demais. São esses pequenos detalhes que os episódios mostram em certas partes que faz o anime episódico ser mais leve, mesmo entrando em um momento pesado.
O anime foi escolhido dessa forma por vontade própria, para não ter um arco contínuo. Para quem não entendeu muito bem com o anime episódico, ele é principalmente um anime que tem uma estrutura de narrativa onde a maioria das histórias que se tem dentro se fecha dentro de um único capítulo ou episódio, isso sem precisar de uma continuidade que precisa seguir entre eles. Ao contrário dos animes baseados em arcos longos e sequenciais que compõem cerca de 90% da indústria, o formato episódico dá uma situação em um episódio para começar, se desenvolve ao longo dele e é resolvida no mesmo episódio. Chega ao ponto que algumas obras você pode só pegar um episódio aleatório e ainda assim não te atrapalhar em nada entender a obra. Histórias assim existem porque simplesmente é uma das maneiras mais eficazes de desenvolver uma história e os personagens dentro dela. Como eu disse, desenvolver, não evoluir. Desenvolver está mais para construir mais o personagem, dando uma história de fundo, mais facetas da personalidade, mesmo que ele falhe na ideia de evolução para mudar. Já que evolução também é uma mudança, o personagem pode evoluir para pior. E também é uma maneira que se encaixa na maioria das histórias que estão sendo contadas. Não tem todo aquele peso de ter que lembrar o tempo que está tendo o anime ou sequências de acontecimentos que ocorreram semanas atrás. Quando era semanal antigamente, como o público poderia perder um episódio aleatório, o formato episódico garantia que ninguém se perdesse na trama principal. Um exemplo pode ser Detetive Conan. Esse você pode ler ou assistir sem se importar tanto com a trama, desde que tenha assistido pelo menos o episódio 1 e 2. Apesar que você vai sim perder algumas coisas, mas nada que eu acho que vai afetar. Eu não vi o anime e nem mesmo li, tem muito episódio e capítulo. Mas como Cowboy Bebop é sobre estar preso no seu passado e não conseguir crescer além disso até o fim, os episódios isolados assim mostram alguma parte dessa mensagem dele. Os personagens, eles são pessoas solitárias e quebradas sem ideia de como seguir em frente, exceto a Ed. E estar preso nesse estado é o que se permite aprender o porquê e o significado disso, mais do que simplesmente como sair dele. Os personagens, em determinado momento, se tornam mais próximos do que seria uma família que eles iriam ter, mas não entendem realmente até que tudo acabe. No final da história, o Spike ainda não consegue deixar o passado para trás, por isso vai confrontar o vilão, que era aquele que ele considerava ser até quase mesmo como seu irmão. Agora, se ele tivesse deixado isso para trás, ele e o Jet estariam juntos ainda como caçadores de recompensas. Se você não consegue se conectar com os personagens, então definitivamente não vai funcionar. Mas isso não quer dizer que não haja significado ou propósito para o motivo pelo qual o anime é escrito assim. Afinal, Cowboy Bebop vai até um pouco mais além disso pelo que eu percebi, porque cada episódio tem o que poderia chamar de identidade própria de gênero. No episódio 2, esse episódio tem uma dinâmica inicial entre o Spike e o Jet, enquanto eles perseguem um ladrão chamado Abdul Hakim, que roubou uma mercadoria valiosa do sindicato. Sendo essa mercadoria um cachorro modificado geneticamente que é mais inteligente que a média e chega ao nível de um humano. Pelo menos o clima que o episódio mostra remete até um pouco aos filmes de comédia policial dos anos 80, com aquelas perseguições que são bem apressadas e rápidas, e também o normal que é o policial, que nesse caso é o Spike, confundindo o ladrão da maleta com o verdadeiro criminoso que tinha a mercadoria inicialmente. E quando termina o episódio, o Spike ele claramente mostra não gostar de cachorros e que parece ser só um peso morto na nave. Bem, ele não gosta de cachorro, de crianças e mulheres de personalidade forte. Basicamente o que o grupo que ele tem se torna. No episódio 9, o grupo todo vai para a Terra e o episódio introduz a hacker genial que é a Edward, ou abreviando, Ed. E ela é o clássico hacker, aqueles que parecem ter poderes, conseguindo hackear quase tudo em questão de segundos enquanto brinca. Além desse poder, dessa característica do episódio, esse episódio foca em um antigo satélite abandonado que, por ter e ser uma inteligência artificial que está se sentindo sozinha, começa a desenhar geoglifos na superfície terrestre usando lasers e que está destruindo tudo. Geoglifos, no caso, são figuras geométricas escavadas no solo. Apesar de toda vez que a Ed aparece e toma o destaque, ela destrói totalmente o tom melancólico do anime. O episódio sempre fica mais diferente, porque é sempre o puro caos com ela, ela é bem engraçada. Já que a Ed, por ser uma criança, ela é bem diferente do Spike, do Jet e até da Faye. Esses personagens mais adultos são mais parados na maneira deles. O Jet é mais pro lado de ser alguém calmo e o Spike de ser preguiçoso. Já o episódio 11, que é o que eu mais gosto, ele foi totalmente uma homenagem ao filme Alien. Ele começa com um pequeno mistério e suspense por ninguém saber o que é que está fazendo os tripulantes da nave ficarem doentes. Só que tudo termina com Ed comendo o bicho, então é bem engraçado o final. E o episódio 23, onde os personagens principais têm que combater uma seita criada por um garoto hospitalizado com o seu cérebro conectado a uma máquina. E essa seita é para os seguidores abandonarem seus corpos físicos para digitalizarem suas mentes, prometendo assim uma vida eterna na rede, o que parece não ser um bom final de vida.
Então, assim, esses episódios demonstram que o formato episódico não era uma limitação. Eu não acho que isso tudo poderia ser colocado numa história contínua e linear, a menos que dobre o tamanho do anime inteiro. E mesmo assim, não acho que iria ter o mesmo impacto que teve. Dá para usar alguns exemplos de outros animes mais episódicos, sejam eles totalmente episódicos ou um híbrido. Eu acho que o melhor exemplo disso seria Gintama. Gintama é bem famoso por ser episódico e também bem aleatório em cada episódio, na maior parte do tempo, focando mais na comédia dele, que não faz sentido, mas é engraçado, já que é só isso que importa. No entanto, ele ainda constrói uma trama mais séria e mais trabalhada por trás de todos esses episódios. Mas tirando isso, 80% do anime todo é pura comédia. Cowboy Bebop usa essa mesma lógica, ainda mais que ele viu primeiro, só que de uma maneira muito mais bem construída. Também porque não chega nem mesmo perto de ser tão longo quanto o Gintama. Por isso que eu acho que é bem mais trabalhado, já que enquanto eles passam a maior parte do tempo em missões de recompensa, a rivalidade entre o Spike e o Vicious, que é o vilão do pássaro dele, e o peso do pássaro são tacados ali pouco a pouco em alguns momentos. O que dá em um final que dá sentido a toda a jornada anterior ou tira o sentido, porque o Spike ele não consegue superar o pássaro dele e continuar em frente. Cowboy Bebop não foi o primeiro e nem vai ser o último anime episódico, então é bom dar alguns exemplos, porque cada um tem da sua própria maneira com o gênero ou tom usado de contar a história. Além do próprio Cowboy Bebop e Gintama, Ashikoshi de 2012 é um anime de comédia que cada episódio é dividido em normalmente duas histórias diferentes. Ele tenta e consegue desenvolver o romance entre os dois protagonistas, que é o garoto de óculos e a garota de cabelo azul. Só que como é uma comédia, diversas coisas entram no caminho disso e o anime acaba não tendo um final bem conclusivo. O anime ele é bom, quando eu encontrei ele de novo, eu revi pelo menos umas 4 vezes. Eu só queria que tivesse mais avanço no romance e talvez 24 episódios, mas com certeza dá pra passar um bom tempo assistindo ele. E ainda no gênero de comédia, que realmente é o que a maioria dos animes episódicos são, ele talvez seja um dos mais famosos que eu vou usar de exemplo. Sakekuzu, para quem não sabe, é de um garoto de cabelo rosa que por algum motivo nasceu com poderes psíquicos. Não tem motivo, é um anime de comédia, então ele só nasceu assim, indo desde telecinese, projeção da própria alma, telepatia, que é a pior possível, porque ele não consegue desligar, e a vida dele, o anime, é ele tentando viver uma vida normal e tentando ser uma pessoa normal, mas não conseguindo. E isso não é porque ele tem cabelo rosa ou até poderes. O Saiki, ele manipulou a mente de todo o planeta e seus DNAs para que outras pessoas nasçam com cabelos de cores diferentes. Assim ele consegue passar sem ninguém notar seu cabelo. Outro anime, dessa vez um pouco mais sério, um pouco mais calmo, é Mushishi. Ele já entra em um ritmo um pouco mais parecido com Cowboy Bebop, onde o protagonista, o Genki, é alguém que investiga assuntos sobrenaturais no mundo dele, sendo alguém já experiente nessa área. O bom é que ele é um pouco longo, então tem vários mistérios que ele resolve e a gente vê. E tem uma trama por trás disso tudo. Não é algo isoladaço assim. Então se você gosta de mistério, história e folclore japonês, esse aqui é realmente bom. E não do tipo de ter lutas, e sim de desenvolver uma história para cada personagem que aparece e que esteja envolvido no caso do Genki. Agora, Detetive Conan, nem é preciso falar muito. Todos, pelo menos a maioria, já devem conhecer essa obra em algum nível. Mas, mesmo assim, é uma história de um garoto gênio detetive que resolve casos desde novo. E que acaba virando uma criança e está tentando encontrar o culpado de quem fez isso com ele e como reverter esse efeito. Eu diria que o melhor desse tipo de formato de história é a liberdade que ela se dá. O autor ele tem muito mais liberdade de fazer o que ele quer, sem se prender muito a algo que ele fez antes. E também dá uma mudança bem legal do que é o normal pra gente. Os protagonistas de Cowboy Bebop não são heróis, mas sim foras da lei. Mesmo depois de tantos anos, Cowboy Bebop ainda como obra continua relevante e até que bastante viva, já que foram 28 anos desde que foi lançada. Então continuar com gente falando dela é porque com certeza foi grande. Curta, se inscreva, compartilhe. Obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo.